Boa noite, muito boa noite. Vamos começar a nossa live terapêutica. Vem comigo. Vamos entrando, vamos ficando à vontade. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a live é convite da Rádio Cultura. Eu estou aqui com muita felicidade. Vamos entrando. Vai ficando à vontade. Entrando. Vamos trabalhar. Meu nome é Eric Pereira, eu sou coach hipnoterapeuta e hoje eu estou aqui a convite da Rádio Cultura para poder fazer uma live terapêutica, para poder falar um pouquinho sobre o que eu faço e levar informação terapêutica para vocês. Eu espero que vocês gostem imenso do que eu faço. Talvez você já conheça o meu trabalho e se conheça, dá um alô aí, Cristina Câmara, hello! Vai me dando um oi para eu saber que você está aqui comigo, para a gente poder interagir e para a gente fazer esses poucos minutos serem realmente consideráveis e essa live realmente bombar e ser deliciosamente nutritiva para que a gente possa alimentar a nossa mente. Então eu vou contar um pouquinho do que eu faço antes, para quem ainda não me conhece vai entrando poder conhecer. Eu sou hipnoterapeuta, coach brasileiro, moro há 6 anos em Portugal. Nesse momento estou na Espanha, não sei se dá para ouvir aqui, mas essa hora é a hora das palmas para agradecer os profissionais de saúde, então eu ouço bem daqui, não sei se vocês estão ouvindo aí. Paula Briani, minha esposa querida, boa noite. Então o que eu faço hoje? Eu há 21 anos mais ou menos eu desenvolvo um trabalho terapêutico, que eu gosto muito hoje de dizer que eu treino a mente das pessoas. Eu não faço uma terapia tradicional, convencional, né, de ir ao consultório, nada contra isso, mas eu faço algo que vai diretamente no inconsciente. Eu busco informação, eu percebo o que está acontecendo na vida das pessoas e procuro fazer com que essa informação seja importante para que ela tome consciência do que tem acontecido e que ela possa cada vez mais melhorar o seu modo de vida, a maneira como a pessoa conduz a vida. Então, durante muitos anos eu faço isso em consultório e mais ou menos há uns 5 anos eu faço trabalhos online também. Faço live 2 vezes por semana na minha página. Aceitei o convite com todo o carinho da Rádio Cultura aqui, porque onde eu posso estar para divulgar isso, para poder ensinar as pessoas a melhorar os seus padrões, é lá que eu quero estar. Uma das coisas que eu mais faço hoje em dia é fazer com que as pessoas se percebam, se conheçam. Isso faz toda a diferença. Igor, boa noite. Francisco, boa noite. De Lisboa, perfeito. Adoro Lisboa. Olha, se eu não cumprimentar vocês que forem entrando agora é porque eu vou estar bem focado, esse é meu jeito de ser, mas fiquem à vontade, depois eu vou lendo perguntas aqui, vou olhando o que vocês estão escrevendo e vou respondendo à medida que nós vamos avançando aqui. Sintam-se muito à vontade. O que eu gostaria de pedir é que você que está começando, entrando agora aqui, se você puder, compartilhe, leve essa live para um outro nível, coloca na sua página para que outras pessoas também possam receber essa informação. Quando nós falamos em hipnose, a primeira coisa que as pessoas me perguntam é se... Me perguntam, tem gente que fala, oi, fala comigo, né? Com medo disso, ou perguntam se aquele pêndulo é assim mesmo, ou como nós vamos trabalhando. E, na verdade, hipnose hoje não é... Foi já muito derrubado o conceito de filme, né?
Todos nós somos pessoas hipnotizáveis. Eu costumo dizer que você pode levar 30 segundos ou 30 minutos, mas você vai entrar em transe e você faz isso muitas vezes até sozinho em casa. Que é uma experiência quando você está subindo o elevador, você olha para os números e vai lá, 1, 2, 15, e você fica ali naquele momento hipnotizado. Para mim, o melhor exemplo de entrarmos em transe sozinhos são os livros, porque nós pegamos os livros e começamos a ler os livros e imaginar a história e começamos a viajar como o escritor, o autor descreve a montanha, a espada, o cavalo, e você vai se envolvendo. Agora tem um novo perfil para fazer hipnose chamado Netflix, né? Nós vamos para Netflix e vemos uma série, queremos só mais uma, mas é 1 da manhã e nós queremos mais um episódio só, e nós continuamos ali mergulhados, hipnotizados no que vem a seguir. Lives é uma coisa que hipnotiza as pessoas quando é interessante. O que eu mais gosto de pensar hoje, o que mais me atrai dentro de todo esse processo é saber que nós podemos resolver qualquer situação, avançar para qualquer nível da nossa vida quando nós aprendemos a trabalhar a nossa mente. E eu quero começar falando um pouquinho sobre a ideia que nós estamos tendo atualmente do que nós estamos vivendo, a pandemia, essa crise. Eu sei que talvez você já devam estar aí meio cansado, né, de ouvir tantas pessoas falarem sobre crise, isolamento, tá em casa, o que fazer. Eu vejo que a rádio teve essa iniciativa das lives, provavelmente por isso, porque as pessoas estão em casa, estão sem ir ao mercado ou à farmácia, apesar de agora parece que uma coisinha ou outra começa a voltar ao normal. Mas nesse período eu tenho ouvido muitas pessoas que me mandam mensagens ou comentam ou reclamam sobre o estado atual e principalmente como elas estão encarando isso, tendo mais ansiedade, tendo mais medo, tendo mais pânico, não sabendo como lidar com essa situação. Uma das frases que eu uso muito é que um bom marinheiro precisa de mar agitado para ser bom marinheiro. Se o barco tiver parado, ele não vai conseguir ser bom marinheiro. Se o barco tiver num movimento tranquilo e a maré estiver muito tranquila, ele vai ali deitar na rede, talvez ele vai relaxar, ele não vai melhorar. Nós estamos tendo uma grande oportunidade de encararmos a vida exatamente da maneira que ela está sendo. De repente, alguma coisa aconteceu, menos boa, é claro, e nós fomos obrigados a ficar trancados em casa e começamos a perceber certas coisas que nós não percebíamos antes. Por exemplo, outro dia uma mulher falou para mim assim, eu não suporto, já conheço ela, eu não suporto estar em casa já há mais de 10 dias convivendo com meu marido num apartamento tão pequeno. E o interessante de tudo isso, e eu quero fazer você refletir, esse é o meu objetivo, é que a questão não é a pandemia que trouxe essa situação desconfortável entre ela e o marido. A situação é ela que nunca teve coragem de resolver as questões entre ela e o marido dela. Estão entendendo? Sim ou não? É muito importante você perceber que as coisas que estão acontecendo neste momento que nós estamos isolados, elas estão muito mais ligadas ao que nós nunca resolvemos. Tem pessoas que se sentem presas, me sinto angustiado. A angústia não é de estar trancado em casa. A angústia, ela sempre existiu. A relação com o filho está menos boa, eu já não suporto ele. Mas você é a mãe, você é o pai. Se ele tem atitudes que são ruins para você, se calhar aqui pode ser que a sua educação não tenha sido tão fiel para que ele agisse dessa maneira, né? Então, quando eu olho para essa situação toda, eu juro que eu começo a pensar assim, a culpa não é do vírus, né? O vírus é horrível, é terrível, ok? Mas a situação do isolamento, ela está muito ligada, talvez, à falta de soluções que eu nunca dei para minha vida. Tenho pessoas que me dizem assim, caramba, tô agora numa crise financeira.
A questão não é crise financeira, a questão é que mesmo ganhando muito ou pouco, você talvez, só talvez, não soube administrar o seu dinheiro durante uma vida, e agora que você está aí sozinho, você começa a perceber coisas que são extremamente importantes e que talvez você não percebia antes. Outro dia, numa live na minha página, eu disse que a pandemia, para mim, eu tenho percebido, por exemplo, que eu era uma pessoa que eu desperdiçava coisas. Comida, o almoço, vamos fazer outra janta, joga a comida fora, usa o guardanapo de um lado, joga ele fora. E nesse momento, até por estarmos na Espanha, que é um dos lugares mais atingidos, e não querermos ir ao mercado toda hora, até porque senão a minha mulher normalmente puxa a minha orelha, nós estamos fazendo o quê? Observando e tentando economizar. E quando você tem uma ação diferente, duas coisas acontecem. Uma é, você fala, por que eu nunca tive essa ação antes? Outra é, isso é muito bom, dá para fazer dessa maneira. Então por que eu não fazia antes assim? Outra situação que nós percebemos é o fato de ter que limpar a comida toda. Não sei se você faz isso, mas aqui nós vamos no mercado, colocamos a sacolinha de molho, limpamos cada embalagem, tiramos os produtos da embalagem, jogamos fora, sempre usando luva, máscara e vamos tomar banho. Talvez um pouco de exagero, talvez um pouco de precaução. E nós começamos a pensar, caramba, quantas pessoas colocaram a mão nesse pacote de arroz, ou nesse chocolate, ou nesse shampoo? E por que antes nós não pensávamos assim? Talvez antes era pior, eu pegava no shampoo, depois colocava a mão na boca, depois atendia o celular, depois pegava na maçã, olhava, não gostava, deixava lá, mas 100 pessoas pegavam na mesma maçã, ou seja, nós não tínhamos tanta consciência. Sinceramente, eu olho para essa situação hoje e eu começo a imaginar que, forçado ou não a estarmos nessa situação, nós ganhamos algo extremamente poderoso, que foi poder ter consciência daquilo que nós vamos fazendo, ter consciência de como nós pensamos, e dessa maneira, de alguma maneira, eu começo a refletir num nível mais profundo, mais terapêutico dentro de mim, e começo a pensar no que eu falo, no que eu deixo de falar, na maneira que eu aumento o meu tom de voz, na hora que eu estou irritado e por que eu estou irritado. E para mim, hipnoterapeuta, para mim, coach, fazer as perguntas certas aqui dentro faz uma diferença realmente brutal. Compreender como o meu sistema funciona faz uma diferença mais do que brutal. Então eu não sei você, ou de onde está me vendo aí, as pessoas que vão ver aqui ao vivo, que vão ver depois no review que vai ter aí na página, se você vai refletir do tipo, não estou me importando com nada disso, eu quero que isso acabe para eu ir trabalhar e viver minha vida e voltar ao normal, como as pessoas dizem, ou se você já consegue perceber que o normal era o problema. Vou falar de novo. Que o normal, o que nós chamamos de normal era o problema. E por nós vivermos dessa maneira, nós não fazíamos ideia de quanto nós estávamos prejudicando o planeta, o nosso país e principalmente as pessoas que estão ao nosso redor. Como terapeuta, eu atendo pessoas com muitas queixas emocionais. Neste momento, são pessoas que mais têm fobias, medos específicos ou generalizados, ansiedade é o meu campeão, pessoas que querem parar de fumar, enfim, pessoas que têm problemas emocionais e precisam ser atendidas online. E quando eu vou entrevistar essas pessoas, eu passo 45 minutos ouvindo e perguntando coisas para elas. E sabe o que é mais brutal? Que a maior parte das pessoas trazem os seus problemas como se fosse uma cebola. Imagina uma cebola redonda, bem limpinha, bem branquinha, ou roxinha se você preferir, e essa cebola tem camadas, não é? A primeira camada, só a primeira camada é o que ela me traz. Ei, doutor, tenho ansiedade. Isso é só a primeira camada. Eu estou agoniado. Eu tenho problemas na minha relação. Eu não estou ganhando dinheiro. Eu não sei fazer. Isso é só a primeira camada. Cabe ao terapeuta ir tirando camada para compreender. E dentro dessas camadas, que eu estou usando a cebola como exemplo que nós vamos trabalhando, uma das coisas mais poderosas, na minha opinião, é que as pessoas não percebem que elas originaram a questão. Elas acham que o problema é do primeiro-ministro, o presidente, é o partido, né?
é a União Europeia, é o Brasil, é sei lá o que, é o Trump, é qualquer coisa. E ela não observa que muitas vezes tudo começa por ela. No Brasil agora caiu um dos nossos ministros, o Sérgio Moro, e sem falar de política, porque eu não entendo nada de política, mas eu percebi que as pessoas passaram, sei lá, 5 dias só falando disso. Ministro, 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 presidente, ministro. E eu comecei a olhar para aquilo e pensei, falei com a minha mulher, que loucura! Até nós estamos acompanhando as notícias e damos os bitites aqui, sendo que na verdade isso não tem nada a ver com a nossa vida. E nós de alguma maneira estamos caindo numa armadilha da distração. Nós nos distraímos muito fácil. Por isso que o povo é manipulado. Nós nos distraímos, nós entramos em hipnose, em transe, e pegamos uma notícia e ficamos só nela. Outro dia eu vi um meme na internet de um rapaz sentado e mudando de canal e falou assim, coronavírus. Ele trocava e falava, coronavírus mata mais pessoas. Coronavírus, cuidado coronavírus, coronavírus. Caramba, você entra num transe tão profundo que você esquece de cuidar da alimentação, você esquece de fazer um exercício em casa, você abandona os livros, você começa a entrar numa piração e começa a ver num outro nível a situação, num nível talvez macro, e não percebe em momento nenhum que esse nível pode ser menor, que você pode olhar no nível mínimo, no início, no começo, na sua própria vida. Então, assim, terapeuticamente, quando eu ouço os meus clientes, independente da queixa emocional deles, a minha maior função é ensiná-los a ganhar consciência. É isso que eu queria falar para vocês. O ganhar consciência, de alguma maneira, eu acho que chega a ser espetacular, chega a ser brutal. Porque quando eu começo a ganhar consciência, eu começo, de alguma maneira, aqui a perceber que eu posso fazer muito mais do que eu faço. Eu posso fazer de uma maneira completamente diferente. Eu posso clarificar, se eu posso chamar dessa maneira, a minha maneira de pensar. Olá, Manuela, seja bem-vinda. Eu começo mesmo a olhar e pensar assim, peraí, será que eu consigo aqui construir, transformar, fazer de alguma maneira com que isso seja mais confortável para a minha vida? Claro que sim, desde que eu tome consciência daquilo que eu estou fazendo e principalmente de como eu estou fazendo. A grande diferença de percebermos por que algumas pessoas têm sucesso e outras não, porque algumas pessoas são livres de feridas emocionais e outras não, porque alguns marinheiros navegam no barco, no meio da tempestade conseguem, e outros, o barco balança, a pessoa já morre. Tem um grave problema aqui. Um grave. É a maneira como você tem as suas crenças emocionais. É a maneira como você trabalha aquilo que surge para você. Eu sempre digo, a questão não é o que vem para mim, é como eu vejo o que vem. A questão não é o problema ou o desafio, como eu gosto de chamar, é como eu vejo ele, é como eu olho para ele, é como eu trabalho ele, entende? É como eu posso pegar ele e falar, ok, veio. Eu fiz uma postagem outro dia de um gráfico, um círculo enorme, escrito assim, assim é como você vê o problema, e uma pontinha é assim como ele é. Porque nós somos assim, nós observamos a coisa e, meu Deus, nós nos desesperamos. Ontem eu falava com a minha esposa de um caso terapêutico, já bem final da noite, e nós falávamos, caramba, as pessoas se desesperam num nível, num grau tão grave, mas se elas pensassem um pouco melhor, se elas tivessem mais os pés no chão, se elas tomassem uma boa e velha respiração e deixassem para ver a consequência, o que está acontecendo 15 minutos depois da informação, todos nós seríamos mais felizes. Porque a informação não ia vir e me bater, ela ia vir e ia falar, opa, pera, fica aqui, só um minutinho que eu já volto. Aí eu vou respirar, já que eu não posso sair, né, vou na janela, tomo uma boa respiração, 2, 3, 10, quantas forem necessárias. Às vezes quando tenho uma informação que eu preciso resolver, minha ou de algum cliente, eu ponho fones de ouvido, música, danço sozinho, fecho os olhos, aí eu falo, ok, me sinto equilibrado, agora vamos lá ver, pego isso de volta, volta para cá, o que é?
Na verdade é isso aqui. O que está acontecendo? E aí eu percebo a dimensão. Eu tinha uma palestra, tem uma palestra, né, presencial que eu chamo O Gigante Não É Tão Grande Assim. Porque às vezes nós idealizamos os gigantes nossos. Meu Deus, eu tenho uma ansiedade louca, eu tenho que ir para o hospital porque eu acho que eu vou morrer. E de repente, quando você está diante dessa ansiedade, você percebe que é só o fato de você estar mandando a mensagem errada para o seu inconsciente. Você respira de uma maneira errada, você se afoba de uma maneira errada, você acaba traduzindo internamente de maneira errada, e aí o que acontece? Nós entramos em puro desespero. É verdade que a maioria de nós estamos com um pouco de medo? É verdade que a maioria de nós estamos em casa? E é mais verdade ainda que a maioria de nós não sabemos lidar com essa situação. Antes da pandemia, bem antes da pandemia, quem já me segue ou vê o meu trabalho sabe que eu escrevi nos meus livros, falo nas minhas lives uma coisa importante que é: não existe estabilidade. Nunca acreditei que existisse estabilidade. Sempre disse, a vida não oferece garantia nenhuma. Você não pode casar e ser garantido que vai ser para o resto da sua vida. Eu posso até sentir que vai ser, mas eu não posso garantir. Um de nós até podemos morrer no meio do caminho. Nós não podemos garantir que morar na Madeira, ou em Lisboa, ou em Madrid vai ser melhor. Nós não podemos, nós temos a sensação, mas nós não podemos garantir absolutamente nada. Então como é que nós vivemos? Fazendo o nosso melhor em tempo integral. Percebe que as pessoas que fizeram o seu melhor durante o ano de 2019, atenção que isso é bem importante, as que alimentaram a sua mente com podcasts, com palestras, que leram livros importantes, que ouviram músicas incríveis, que tiverem páginas que oferecem você pensar como da rádio, cultura, que faz você se sentir melhor, as pessoas que tiveram mais amizades, que se comunicaram melhor, elas estão tendo menos problema em 2020. Como é que eu sei? Eu tenho clínicas em alguns lugares, a minha maior clínica é na Ilha da Madeira, eu tenho muitos clientes aí. Eu atendo cerca de 36 pessoas por semana online e quando eu estou aí eu chego a atender 90 pessoas no período que eu estou aí de 10, 15 dias. E eu sei que a maior parte das pessoas que estão em tratamento e têm ansiedade estão bem e não estão tendo nenhuma crise agora. Por quê? Porque de alguma maneira elas prepararam, elas treinaram a mente dela. Peraí, elas treinaram para essa crise? Não! Elas treinaram para viver melhor com elas. Elas compreenderam que as questões não é o círculo maior, é a pintinha. Tá entendendo o que eu estou dizendo? É muito importante nós percebermos que quanto mais nós alimentamos a nossa mente de maneira positiva, mais nós vamos conseguir enfrentar coisas diferentes. Se você está entendendo o que eu estou dizendo, escreve 10 aí em número, se não 1. Se não, mais ou menos 5, só para eu saber se a minha comunicação está assertiva. Escreve aí, vamos lá. Vamos escrevendo para eu saber. Francisco pergunta, lei do retorno. Em que contexto? Em contexto do que está acontecendo? É isso, Francisco, que você está perguntando? Francisco já escreveu 10, a Manuela disse sim, a Emília 10, estão entendendo, ok. Paulinha Briane, 10. A Paula, dia 18, está aqui fazendo live na rádio, hein? Fiquem ligados aí. Quem não curtiu a página da Rádio Curta, para vocês receberem notificações. Manuela, Joana, Carmo, ok, as pessoas estão compreendendo, ótimo. O Francisco disse que sim. Eu não sei, Francisco, se é a lei do retorno do que está acontecendo. Eu só acredito, eu não sou o cara mais espiritual do mundo. Eu sou um cara mais científico, mais hipnose, mais mental. A minha esposa é mais espiritual. Talvez ela possa falar isso no dia 18 melhor, mas assim, o que eu aqui penso é que não é uma questão da lei do retorno individual. Eu acho que nós temos uma memória coletiva e eu acho que o planeta tem uma memória. É isso que eu penso.
E durante muitos anos, nós, né, nos últimos 100 anos, que foi quando teve a última pandemia, nós estamos maltratando esse planeta, nós estamos nos lixando, essa é a verdade. E nós vamos maltratando as coisas, e chega um momento que aquilo se defende, é a gente com o nosso corpo. Se eu começar a maltratar muito o meu corpo, comer muitas porcarias, daqui a pouco eu tenho problemas. Eu tive uma crise em 2017 de diverticulite. Caramba, aquilo foi muito da alimentação má, e eu tive uma crise atrás da outra, eu tive 3 durante um ano, e o médico disse, caramba, você não tá vendo o alerta? E eu, terapeuta, ouço muito essas coisas, alerta, alerta. Ou seja, o meu corpo tava expurgando, falando, ei, tá me maltratando, e aí eu tô adoecendo, por favor. E aí ele me traz dor, porque eu não aprendi por amor, né? E eu acho que o planeta nos deu todos os indícios que nós deveríamos cuidar melhor dele, que nós deveríamos ser pessoas melhores, e nós, desculpa a palavra, cagamos para isso. E aí o que acontece? O planeta nos devolve dessa maneira. Eu penso dessa maneira, ok? Não sei se de repente vai ser o pensamento de todos, eu respeito o pensamento de cada um, mas eu acho mesmo que isso é extremamente importante. Voltando para a parte terapêutica, eu sempre acho que quando nós estamos diante de uma situação dessa que não oferece estabilidade, o máximo que nós temos que fazer, o melhor, vou até dizer assim, o melhor que nós podemos fazer é mergulharmos dentro de nós. Porque quanto mais nós nos conhecemos, mais nós vamos perceber que não existe inimigo pior do que nós mesmos. Eu sou o meu pior inimigo, né? E se eu conseguir olhar para dentro de mim, não com aquele ego do tipo, eu sou muito bom no que eu faço, porque quando eu acho que eu sou muito bom ou que está tudo muito certo e a culpa é de todo mundo, de alguma maneira eu bloqueio o aprendizado, entende? É como se eu virasse e falasse, por exemplo, assim, eu já sei tudo sobre hipnose, ninguém tem nada para me ensinar. No momento que eu faço isso, a mensagem que eu passo, tanto energeticamente como mentalmente para mim eu não preciso mais aprender. Então eu perco a oportunidade de ouvir outro hipnoterapeuta, talvez que esteja acima de mim, ou talvez que esteja abaixo, talvez que seja novo e tenha novas ideias, talvez que seja velhinho e já tenha uma vida toda com isso. E eu acho que nesse momento o que mais nós precisamos fazer é prestarmos atenção nos nossos filtros, entendermos aquilo que acontece com a gente e procurar ver onde nós individualmente estamos errando. Francisco trouxe a ideia da lei do retorno que eu adorei, obrigado. Podem trazer perguntas, tá? E eu pensei assim, eu comecei a pensar, ok, estamos falando aqui da memória coletiva do planeta, mas nós também temos memórias individuais. Olha, vamos pensar individualmente. Isso aconteceu para todo mundo, para mim, para o Francisco que está em Lisboa, para a Manuela, para a Cristina que estão na ilha, para a Paula que está aqui na Espanha, para todo mundo. Algumas pessoas estão lidando melhor com isso, outras estão se dando muito mal. Eu tive pessoas que me ligaram de noite, tipo 2 da manhã, para por favor, você tem que atender o meu marido, ele está tendo uma crise, ele acha que ele vai morrer, e eu subi aqui para o escritório, ligar tudo, e meu Deus, o que está acontecendo? Entende? A situação dele ficou grave. Por quê? Porque está impresso na alma dele, na memória dele, uma situação que eu nem acho que é só uma, nem acho que é só de agora, nem acho que é só isso, que desperta o pânico nele, o desespero. Com todo respeito às pessoas que estão adoecendo e com triplo de respeito para as que estão, infelizmente, partindo, na minha opinião, acabou a missão delas. É difícil eu falar isso para uma mãe que perdeu um filho, ou para um pai que perdeu, ou para um marido que perdeu a esposa. Mas eu acredito que quando vai chegar a minha hora, vai chegar, de máscara, de luva. Claro que eu tenho que me prevenir, todos nós. Mas eu olho para isso e penso assim, chega uma hora que algumas coisas vão acontecendo e de uma maneira muito sincronizada, que é o universo, o cara lá de cima sabe fazer, ele vai dando a lição que ele precisa para cada pessoa. A lei do retorno que precisa para cada pessoa. Por isso que eu estou aqui hoje. Eu trabalho o dia todo bem tranquilo, estou no meu escritório, estou escrevendo os artigos, estou escrevendo o 4º livro, estou fazendo a minha vida.
A pessoa que mora do lado do meu apartamento talvez esteja batendo a cabeça na parede. Pum, pum, pum. Meu Deus, eu não aguento mais. A memória dela não é igual à minha, a crença dela não é igual à minha. O nível de aprendizado não é igual de ninguém. Estou dizendo que eu sou melhor, ou que é a Carmo que é melhor? Não. Eu estou dizendo que todos nós temos oportunidade, mas tem uma coisa que eu adoro falar para os meus alunos e que eu queria que vocês pensassem aqui, é que para eu melhorar, eu preciso de uma chave, de uma coisinha muito pequena. Eu preciso de estar disponível. Se você não estiver disponível, nada na sua vida acontece. Se você não está disponível para melhorar, nada vai acontecer na sua vida. Você tem que estar disponível. Você tem que estar disponível para aprender. Você tem que estar disponível para fazer. Você tem que estar disponível, senão as coisas nunca vão acontecer. Tomás pergunta: quando acha que poderemos aprender enquanto humanidade? Quando vamos dar a volta a isso? Será nossa responsabilidade somente? Tomás, é assim, quando eu não sei, porque eu não tenho uma bola de cristal aqui para prever nada, nem você, né? Nós não temos. Quando nós vamos aprender, eu acredito muito que quando cada um de nós, como seres humanos, tomarmos consciência da nossa responsabilidade e não da outra pessoa, né? Você diz assim, será nossa responsabilidade somente? Eu não sei se é só nossa, mas eu, como ser humano, posso dar o meu melhor. Se eu me preocupar, e eu não estou dizendo que é o seu caso, mas se eu me preocupar com a sua responsabilidade, eu estou fodido. Nada vai acontecer. Eu tenho muito que estar preocupado com a minha responsabilidade. Então é eu que tenho que levantar cedo, né? Vou contar uma coisa bem curiosa e interessante. Uma vez eu estava em Curitiba, morava lá, né? E eu estava andando com a minha mãe. Uma coisa muito pessoal. E a gente subindo uma rua, indo pro meu apartamento, minha mãe acabou de tomar a latinha de refrigerante e jogou a lata na rua. E eu parei e ela falou, o que foi? Você jogou a lata na rua? Ela, sim, todo mundo faz isso. Todo mundo faz isso. E outra, o gari, o cara que limpa, vai limpar. Se todo mundo recolher, eles vão perder o emprego. Eu nem acreditei que minha mãe falou aquilo. Eu peguei a lata, amassei e fui conversando com o que a minha mãe disse. É por isso que nós não evoluímos, porque nós estamos muito preocupados que o outro faz, eu também vou fazer. O outro bebe até de madrugada, eu estudo. Então a diferença é que o meu resultado é melhor do que aquele que bebe até de madrugada, é claro que é. Então, respondendo de uma maneira mais geral a sua pergunta, eu acho que é um momento de todos nós tomarmos consciência. Acho que a responsabilidade não é só minha, é de todas as pessoas, mas enquanto eu me preocupo com todo mundo e levanto bandeiras e grito, temos todos que me ouvir, eu não sei se funciona, porque a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, Tomás, Eric, para todo mundo, se você quer convencer alguém a transformar, seja o melhor exemplo que você puder, porque a pessoa vai ver o que você faz e é provável que ela vá mudar. E se ela não mudar? É porque ela não está disponível para isso. E aí não é um problema seu. Eu acredito no pensamento como um Wi-Fi. Eu estou conectado numa rede aqui na minha casa e possivelmente no andar de baixo a minha esposa também está conectada na mesma rede e o meu vizinho não está conectado na minha rede. E quanto mais eu conecto, mais informações eu trafego nessa rede, ok? Então, quando o meu pensamento é eu vou acordar cedo para evoluir, eu aciono, isso aqui é uma metáfora, uma rede, um Wi-Fi. Imagina que esse Wi-Fi azul, eu vou dar cor para ficar divertido, esse Wi-Fi azul aqui, ele é o Wi-Fi daqueles que fazem acontecer. É muito provável que, independente da Paula que está aqui, ou do meu amigo Vinícius que mora em São José dos Campos, lá no Brasil, se ele também levantar cedo e estiver disponível e quiser mudar o mundo, nós vamos estar nesse Wi-Fi azul. Mas também é provável que se meu vizinho estiver vivendo na vibração do derrotismo, do mundo vai acabar, do desespero, ele não vai para o meu Wi-Fi, ele vai construir uma nuvem amarela. E as cores e a nuvem são brincadeiras. Mas nesta nuvem amarela, ele vai atrair outras pessoas
que tem a mesma frequência. Porém, se as nuvens, e eu acho que estão muito perto, né? Muito perto, eu estou aqui nessa frequência e vou trabalhando nela, sozinho eu sou uma pessoa. Se o Tomás se unir comigo, nós já somos dois. Olha que legal. Se a Emília topar, pensar igual, nós somos três. Paula, tá afim de vir junto nessa? Somos quatro. Cris, vem com a gente, somos cinco. Daqui a pouco a nossa rede se torna tão forte que é muito difícil o meu vizinho que está no amarelo não ser contagiado pelo meu exemplo e pelo meu entusiasmo. Então existe uma probabilidade dele também vir comigo. Colegas meus me perguntam assim, por que você faz live 2 vezes por semana? Eu faço terças 10 da manhã, quintas 20 horas. E às vezes tem 80, 100, 150 pessoas. Às vezes tem 3 pessoas. E as pessoas perguntam, o que você continua fazendo? Olha, o Francisco já se voluntariou, vem também. Isso é que é legal. Então, por que eu faço? Porque essa é a minha missão de vida, transformar pessoas comuns em extraordinárias. Então eu estou aqui aceitando o convite da rádio e até me disponibilizei. Quer me trazer mais vezes? Eu venho toda semana, porque eu quero é falar. Se dessa live aqui eu atinjo uma pessoa, se o Francisco vem comigo, que eu não conhecia ele, se o Tomás vem comigo, poxa, eu tenho 2. Amanhã nós atraímos mais 2. Daqui a pouco a nossa nuvem é uma nuvem de milhares. Vou dar outro exemplo. A primeira vez que eu dei palestra na Ilha da Madeira, eu lembro que foi num hotel Meliá e era a Maló Clinic que me levou e nós tínhamos 18 pessoas. Como essa live. Pouca gente, 15, 20, fica oscilando. 18 pessoas. Eu lembro de na metade da palestra 2 pessoas levantarem e eu pensar, tá alguma coisa mal, ou vão buscar mais gente, né? Eu penso positivo. Vão lá buscar mais pessoas. E foram embora. A segunda, terceira aula, o Tomás já veio, top. Quinta, sexta, a última, a Cristina falou para mim, acabou, temos que tirar o anúncio, porque temos 550 inscritos. Eu lembro da gente pôr 500 pessoas no Meliá e as pessoas estarem em pé, e eu estar incomodado por elas estarem em pé. Apesar que eu estava em pé também, mas eu estava incomodado com tanta gente naquela sala, o ar-condicionado não estava dando para aquelas pessoas. Mas nós começamos apenas com 18 pessoas e 2 foram embora e me abandonaram. Olha, Carolina, ótimo, Carolina, vem também. Essa nuvem que nós queremos construir, nós temos que assumir essa responsabilidade. Agora eu vou contar uma coisa para vocês. Não é um caminho fácil pensar positivo, não é um caminho fácil entrar no processo de transformação. Olha, Sara, que bom, fico feliz, vem também. É muito legal tudo isso, mas quando eu começo a pensar dessa maneira, eu tenho uma grata sorte da minha esposa ser hipnoterapeuta também, ser consteladora familiar, fazer regressão, porque ela tem uma vibe parecida comigo, a minha equipe é parecida comigo. Agora, é muito difícil, às vezes, uma pessoa que você tá numa vibração e chega em casa... Por exemplo, você tá vendo essa live, desliga, aí você fala pra sua mulher ou marido assim, olha, vi uma live de um cara meio careca, com um cavanhaque, o cara é meio doido assim, mas ele tá afim de fazer uma coisa diferente, e aí ele olha pra você e fala... Só que a conta de luz vai vencer amanhã. Tá entendendo onde eu quero chegar? Nem todos vão vibrar com você. Por isso que eu disse pro Tomás e para todos aqui que às vezes eu convencer o meu vizinho é diferente. Agora, quando ele começa a ver, quando ele começa a perceber, isso muda absolutamente tudo. Pena nessa altura não ter conhecido o senhor Eric, só Eric. Pena, mas já tá conhecendo agora. Tudo é na hora certa, nada é na hora errada. Tudo é no momento certo. Talvez se você tivesse conhecido num outro momento e o contexto fosse outro, o aproveitamento não fosse o melhor, né? Eu olho muito para isso, eu já reclamei de muitas coisas na minha vida e hoje eu observo muito como acontece e percebo que o momento é mesmo agora. Olha, como o nosso tempo aqui é contado, não temos um tempo enorme, eu queria ensinar para vocês algumas coisas que eu acho que são extremamente importantes. Pequenas dicas, tá? Que eu acho que podem ser poderosas. Depois que eu entender ou quiser alguma coisa, pode me procurar que eu explico melhor, de maneira mais minuciosa. Mas assim, a primeira delas é... Eu acho que a vida ela é muito feita de decisões e nós traçamos o nosso destino quando nós tomamos a decisão. Essas são palavras de Tony Robbins,
que é um cara fantástico que eu tive a oportunidade de estudar com ele em Nova York, e é um monstro mesmo do desenvolvimento pessoal, e ele falava muito sobre isso. É nesse momento que eu tomo a minha decisão, é que eu mudo tudo. Tem pessoas que levam 3 meses, 6 meses, 1 ano para poder tomar uma decisão. Isso é mal. O Napoleão Hill, ele fez um estudo que diz que as pessoas que mais acertam são aquelas que quando tomam uma decisão é pum, rápido. E são as que quando precisam mudar uma decisão, elas mudam lentamente. Então grava isso. Quando for tomar uma decisão, que seja rápido. E quando for mudar ela, que ela seja lentamente. E se você estudar o Napoleão Hill, você vai entender por que ele fala isso. Eu não tenho tempo para ensinar em detalhes as 16 leis que ele criou para o sucesso, para você se sentir melhor. Mas faz muito sentido. Quando você decidir, né, e se vocês aqui estiverem mesmo decididos a criar uma mente, ou eu vou até usar uma palavra, um insight que veio agora. Se você decidir aqui comigo agora blindar a sua mente, olha que mais bonito isso. Se você decidir blindar a sua mente para fazer a coisa acontecer para valer, o primeiro passo é tomar a decisão. Eu vou ter uma mente inabalável e vou fazer acontecer. Ponto final, o resto não importa. Depois, outra dica que essa é uma das mais poderosas. Para de confiar na sua mente e põe no papel. Eu tenho um diário no computador, tenho no WhatsApp um teste, eu chamo de teste, um grupo, que só tem eu no grupo, mas eu escrevo ali, eu preciso escrever para eu entender. Construa o hábito de escrever, colocar suas metas no papel, para que você possa olhar para elas. Claro que isso aqui não são minhas metas, isso aqui é o meu checklist de hoje. Vou só passar aqui. Isso são todas as tarefas enumeradas que eu tenho que fazer. Então, todos os dias eu pego essas folhas e anoto todos os itens que eu tenho. Aqui tem 14 itens e eu já fiz 12 deles hoje. Para mim, anotar é importante, tem que organizar no papel para a coisa funcionar. Eric, mas isso é terapêutico? Não. É mais do que terapêutico. É muito terapêutico, porque nós precisamos nos organizar. Outra coisa, faça uma lista urgentemente do que você não quer para a sua vida. Essa quarentena tem me colocado numa situação de perceber todas as vezes que eu vendi minha alma para o diabo. Falar assim é muito forte, mas é essa a palavra. Eu sou intenso assim. Quando eu falo vendi alma para o diabo, é a hora que eu tomei decisões ruins, que eu disse sim e não devia ter dito não, que eu entrei em roubadas que nunca devia ter entrado e vou pagando por elas, isso é muito ruim. Então você tem que fazer uma lista do que você não vai mais negociar, né? Não vou mais negociar. É assim, hoje eu gravei um podcast assim, da sua boca sai, eu quero ir para Paris, mas a sua atitude é, só mais um pouquinho, vou dormir só mais 1 hora. Entende a metáfora aqui? Muitas vezes nós somos assim. Da minha boca sai, eu quero ser bem sucedido, mas a minha ação é, eu vou ver mais uma série da Netflix. Não é congruente. Então você tem que ser congruente. O que você não quer mais. Eu não estou pedindo para você parar de ver série ou se divertir, porque eu também vejo. Eu estou pedindo para você aprender a colocar limites do tipo, eu vou começar a acordar 1 hora mais cedo e vou aprender a meditar. Gente, hoje é um dia que eu tiro a manhã toda para gravar. E no meio dessa gravação hoje me aconteceu uma coisa sensacional. É como se eu tivesse um insight incrível na hora que eu estava gravando. E eu estava pensando assim, é engraçado, o que é a meditação de verdade? Porque eu quero sempre falar para os meus clientes, para os meus seguidores, meditem de manhã. E alguns falam, não aguento, não consigo. E na hora eu pensei assim, o que é meditar? Coloquei um mantra, sério, fechei os olhos, pus os fones de ouvido e comecei a pensar o que é meditar. E na hora me veio um insight. A meditação é a resposta do universo para as minhas preces. Isso ficou gravado, eu desliguei, liguei a câmera e gravei um vídeo, um podcast sobre isso. Porque, na verdade, nós estamos muito em preces, sempre pedindo, querendo, fazendo. E na meditação é o momento que você tem para entrar em sincronicidade
com o universo e ele te responder. Às vezes em palavras, às vezes em sensações, às vezes em intuição, às vezes em insight, e às vezes você nem ouve, nem sente nada disso, e depois da meditação você abre os olhos e vai à sua vida. Mas alguém fala e você diz não. Aí você diz, nossa, eu disse não, porque ele incorporou, ele imprimiu na sua alma aquilo que você precisava. Tá compreendendo onde eu quero chegar aqui? É muito poderoso quando você percebe que é importante você tomar essas decisões. Então eu anoto 1 hora mais cedo. Para meditar 1 hora? Não, para meditar 15 minutos. Para você ouvir a resposta das suas preces dentro de um sistema que você vai criando. Então meditar não é encontrar a melhor posição, não é você fazer e ter um incenso que veio da Índia, que vale... Nem incenso, eu adoro incenso, mas eu nem ponho na minha meditação para eu não respirar aquele cheiro e ficar mal. Para mim é sentar aqui no meu escritório, encostar, reclinar na minha cadeira, pôr os fones de ouvido, pôr as 2 mãozinhas assim na mesa e fechar os olhos e respirar. A Carolina está perguntando, podemos meditar a qualquer hora? Claro, Carolina. Carolina, qual é a hora que você come? Qual é a hora que você sente fome? É a hora que você sente fome. Então meditar é quando você sente fome de paz. Você vai meditando quando você sente fome de respostas. Quando você se sente mais perdida, é a hora que você tem que parar de olhar para o externo e olhar para o interno. Eu só olho para o interno quando eu fecho os meus olhos e eu me emociono mergulhando dentro de mim. É nesse momento que eu crio uma conexão. É nesse momento que eu crio um elo poderoso. É a hora que eu mais preciso. Porém, nós temos que fazer na hora que nós não precisamos também. Eu digo que o melhor horário para você trocar o telhado é quando não está chovendo. Por isso que muita gente que trocou o telhado antes da pandemia se sente bem agora. Opa, meu telhado está protegido. E outras estão desesperadas, porque elas não trocaram o telhado antes de precisar. Agora está chovendo, elas estão tendo que remendar espaços. Está entendendo o que eu quero dizer? Então é a hora que você quiser. Pode ser mesmo a hora. O importante é meditar. Qual é o melhor horário de você caminhar? Desde que você caminhe, pode ser até de madrugada, desde que você movimente o seu corpo, né? Isso é extremamente importante. Então, falamos de ter um diário, anota as coisas que você quer, anota aquilo que você não quer primeiro. Eu não quero mais dizer sim para as coisas que eu quero dizer não. A vida é muito curta. Eu tenho uma coisa que eu falo, que é mesmo muito engraçada, que é assim, a vida é muito curta, gente, absurdamente curta, para eu acordar todos os dias do lado de quem eu não quero acordar. Você já parou para pensar nisso? A vida é muito curta para todo dia eu acordar de manhã, olhar para o lado e pensar, começar o meu dia. Eu quero acordar brincando com a minha mulher, beijando ela, fazendo cosquinha, puxando o lençol dela, que isso é uma coisa que eu gosto muito de arrancar o edredom para brincar com ela. É muito bom isso. É muito bom. A vida é muito curta para eu sentar para escrever e não gostar de escrever, trabalhar com o que eu não quero, ter a vida de merda que eu não quero. A vida é muito curta para isso. Eu não sei se amanhã, hoje eu tô na live e amanhã alguém vai falar, infelizmente, aquele cara se foi. Espero que não. Mas pode acontecer, não tem garantias. E se não tem garantias, eu tenho que viver de maneira intensa, da melhor maneira, me sentindo o melhor, dando o meu melhor. Eu não tô aqui agora, são 8h48 aqui na Espanha, 7h48 aí em Portugal. Eu não tô aqui, eu podia estar fazendo outra coisa, eu tô aqui porque eu amo fazer isso, porque eu quero transmitir a mensagem, porque eu acabei de ganhar aqui meia dúzia de seguidores que vão estar na mesma nuvem que eu e a Paula estamos, e que a Cristina tá, e que as pessoas de bem estão, e nós vamos mesmo trabalhar para nos sentirmos melhor. E o único jeito de eu fazendo isso é decidindo fazer isso. Quem aqui já ouviu falar sobre propósito de vida? Muita gente fala sobre isso, coaches, palestrantes. Eu fico vendo eles falando, claro, tem muita gente que explica bem. E eu fico pensando, será que as pessoas sabem o que é ter um propósito de vida? Porque a maior parte das pessoas, quando eu pergunto qual é o seu propósito de vida, a pessoa fala, acordar todo dia? Propósito de vida, criar o meu filho? Meu propósito de vida... aprender a fazer bolo de chocolate? Não! Propósito de vida, a maior definição que eu descobri há um tempo é
fazer algo de propósito. Eu tomei banho agora há pouco, falei para Paula, tô subindo que a live vai começar. Sorriso de orelha a orelha. Liguei os equipamentos, som, preparei a música que eu queria colocar para entrar, porque eu adoro essa música para iniciar a live e pensei, vai estar lá quem precisa estar. Ponto final, eu tô aqui com vocês. Agora, eu tô mais feliz porque tem 10 pessoas, eu estaria mais feliz se tivesse 800. Eu tô feliz porque eu faço isso de propósito. É de propósito que eu entrego essa mensagem. Este é o meu propósito de vida. E é isso que eu queria que vocês descobrissem. O que você faz de propósito? Você está acordando todos os dias com a pessoa que você quer? Você trabalha com aquilo que você quer? O sentimento, a parte interna, está vibrando da maneira que você quer? Porque se não tiver, você corre um sério, um grave, um erro enorme de ser uma pessoa infeliz. Uma pessoa que, desculpa, mas não vai viver tão bem, vai viver mais ou menos. Então a grande sacada aqui é fazer de propósito, sabe? É mergulhar. Quer dançar? Dança. Eu já vi que tem uns artistas aqui na página. Quer cantar? Canta. Ih, mas será que eu sou tão bom? Se não é tão bom, melhora. Treina, 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 treina até você chegar lá. Não existe nada impossível. Nada. É só uma questão de treinar. Eu não sei pilotar um helicóptero. Então se alguém me desse uma chave e falava, vai, eu ia falar, agora não. Mas me dá um prazo para eu te mostrar se eu não vou aprender a pilotar. Desde que eu tenha intenção, desde que eu esteja aberto para aquilo. Então a questão da nossa cura, quando alguém me procura e fala, você atende online? Atendo. Você consegue curar o meu problema? Não. Porque eu não curo ninguém. Eu sou aqui um guia turístico que sou contratado para te levar para um passeio interno, para te mostrar as melhores praias, os melhores lugares que estão dentro de você, para te levar nos lugares sombrios também e que de repente você nunca foi porque você não tinha uma lanterna. Eu sou a lanterna que vai te ajudar a iluminar porque eu tenho um conhecimento que você não tem. E você vai ficar aqui do meu lado e eu vou falar, o que é isso? Calma, vamos olhar para isso e vamos clarificar aquela situação e vamos para outra. E você também consegue fazer isso se você decidir olhar para suas sombras, olhar para os seus medos e falar, ei, senta aqui que eu quero bater um papo com você. E parar de fugir. Acho que nós já extrapolamos aqui, né, Sara, o nosso tempo de tudo que nós falamos. Mas eu fiquei feliz de estar aqui e quero pedir 3 coisas para vocês. A primeira delas, que se vocês gostaram dessa live, que vocês compartilhem ela agora, mesmo que esteja no final, para que outras pessoas tenham acesso a essa informação. Isso é muito importante. Segunda, se você ainda não curtiu a página da rádio, curta, porque tem uma programação vasta e é óbvio que eu vou aqui fazer uma publicidade, mas marca aí dia 18 de maio agora, tem a Paula Briani, mesmo horário, 19 horas, ela tem uma pegada diferente da minha, ela tem cabelos, né, grandes, então ela vai fazer aqui um caracol, brincadeira, ela vai falar de um tema mais espiritual, mas ela é muito, nós trabalhamos muito essa ideia do processo transformacional, vocês vão adorar, né? E tem muitas surpresas, vocês vão ver como ela entra na live, é muito, muito divertido, é muito prazeroso. Então anota dia 18 para vocês estarem aqui, vejam as outras programações que é importante. Terceiro e último pedido extremamente importante, não assumam o compromisso com a Rádio Cultura, não assumam com o Eric Pereira, não assumam com a Paula Briani, não assumam com ninguém que vocês seguirem, assumam com vocês. Esse é o seu processo. E para finalizar, e que eu acho que vai fechar isso com chave de ouro, para de se preocupar com o que as outras pessoas vão pensar. Viva a sua vida. Quando você assume um compromisso com você, e não comigo, e não com outras pessoas, você está tão compromissado que você não está preocupado como as pessoas vão enxergar tudo isso. Sabe por quê, gente? Porque muitas vezes eu faço o que eu faço e as pessoas olham para mim e acham que eu sou louco, acham que eu tô fora da casinha. Falam, que isso? Essa atitude, essa blusa, o seu jeito, dessa maneira, será que isso funciona? O jeito que você age, eu vou contar para você uma coisa que para mim é muito importante.
As pessoas não entendem porque eu danço a música da minha vida dessa maneira, porque elas não estão ouvindo a mesma música que eu ouço todos os dias. Então, se você olha para alguém e vê alguém pulando no meio da rua, automaticamente, por talvez você ter sido educado, como eu fui a criticar, a ser juiz das outras pessoas, você vai olhar para a pessoa e vai falar, nossa, é louco. Mas se vocês aí que toparam tiver em sincronicidade comigo, você vai ouvir a mesma música que eu. E a minha música diz, consciência, liberte-se, consciência, essa música é tão bonita, ela toca tanto dentro da minha alma, que só as pessoas que estão em sintonia vão perceber, nossa, ele está dançando e de uma maneira majestosa. E as outras todas vão nos chamar de louco. Então, não se importe com o que eles falam, não se importe como isso vai acontecer. Foca em você. Foca na maneira como você quer viver. Sabe, deixa isso sair aqui de dentro, deixe isso acontecer para que você possa fazer, então, a grande diferença na sua vida. Eu sou muito grato à Rádio Cultura, a Sara que fez esse convite tão especial. Obrigado, Sara, por sempre estar disponível. Se quiser depois da quarentena, agora vocês estão com a agenda muito cheia, mas depois disso também, se tiver espaço, podemos criar uma rúbrica aqui, quem sabe todas as semanas viemos aqui para trazer alguma coisa. Quem quiser, manda mensagem lá para a rádio, traga o Eric, para a gente poder bolar um dia onde eu e a Paula possamos vir e compartilhando dicasinhas com vocês para fazer a grande diferença. Olha, muito obrigado por vocês terem me ouvido, por terem aberto o coração. Sou muito grato mesmo por vocês estarem aqui, muitos ou poucos, são as pessoas certas que com certeza vão estar dentro dessa nuvem e vão me ajudar a espalhar a mensagem. Então, beijo, abraço no coração de vocês e até a próxima live. Fiquem bem e fiquem com vocês. Tchau, tchau!